tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para estudar um pouquinho de cálculo 1 e hoje nós vamos falar sobre as funções deriváveis ou funções diferenciáveis. A gente quer responder a seguinte pergunta: uma função definida em um determinado intervalo, ela possui derivadas em todos os pontos desse intervalo? Ou seja, o que a gente quer, na verdade, é saber em que condições eu garanto que existe derivada, que eu consigo derivar um determinado ponto, ok? Naquele determinado ponto ou naquele intervalo, eu quero saber isso. Quando me é garantida a condição de saber se ele vai derivar, né? Ok? A gente chama de diferenciabilidade. Tá legal? Então vamos lá. Coloquei aqui na tela, relembrando os conceitos, as expressões para relembrar o conceito de derivada. Nós estudamos o conceito de derivadas com essa equação aqui, ok? Eu posso trabalhar, ao invés de ΔX, tá vendo? Com ΔX indo para zero, eu posso trabalhar com H. É a mesma coisa, só substituir o ΔX por H e na literatura às vezes a gente encontra essa referência dessa forma. Então, eu preciso estar com essa expressão aqui, olha, na minha mente. Sempre que for trabalhar com derivadas, eu precisar derivar, eu vou derivar pensando na definição, e aqui a nossa definição, e o que a gente já trabalhou em vídeos anteriores. Se você não lembra, dá uma voltinha lá, volta um pouquinho para você lembrar, tá legal? A gente vai trabalhar exatamente essa estrutura aqui de derivada. Bem, funções deriváveis ou funções diferenciáveis. O que é isso? Uma função f de x será derivável ou diferenciável em um determinado intervalo aberto, pode ser finito ou pode ser infinito, se tiver uma derivada em cada ponto desse intervalo. Ou seja, se em cada ponto x0 desse intervalo existem esses dois limites que estão na tela, melhor dizendo aí. Eles existem e são iguais. Bom, qual é a diferença dessa expressão que está na tela para a expressão anterior? É que aqui, olha, o h está indo para zero pela direita e aqui o h está indo para zero pela esquerda. Lá do curso onde você estuda limites, no nosso caso, no pré-cálculo, a gente estudou que o limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Então é exatamente isso. Para que esse limite exista, né, vou voltar aqui à tela, para que esse limite aqui, olha, exista, então os limites laterais precisam existir e precisam ser iguais. Essas expressões são chamadas de derivadas laterais, ok? Por quê? Essa daqui não é a derivada, não, aí a derivada não é o limite, então os limites laterais com a mesma estrutura são chamadas de derivadas laterais. Tudo bem? Faz sentido, não faz? É o que a gente vai trabalhar agora, exatamente esses conceitos. Então, a aplicação desses conceitos, na verdade, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro caso é esse aqui que está na tela. Vamos verificar a existência da derivada dessa função aí, olha, f de x igual a módulo de x menos 3, nesse ponto x0 igual a 3, perdão. Olha aqui, olha. x0 igual a 3 é esse ponto aqui, não é isso? A gente está trabalhando, olha, nesse ponto. Eu quero saber se aqui, nesse bico, se existe derivada, tá? E se ela existir, quanto é? Bom, como é que eu faço para calcular a derivada? Para calcular a derivada, eu vou usar essa expressão aqui. Eu vou calcular as derivadas laterais. Eu quero saber se existe esse limite indo pela direita e se existe esse limite indo pela esquerda e se eles convergem, né? Se eles são iguais, ok? Então, indo para cá, limite f de x, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, com h indo para zero pela direita. Como o nosso x0, olha aqui quanto é, x0 igual a 3, então no lugar do x0 eu coloquei o 3, tudo bem? Bom, a função é essa aqui, olha. Essa aqui é a função que a gente está procurando, f de x igual a módulo de x menos 3. Então, quanto é f de 3 mais h? No lugar do x, eu coloco 3 mais h, ok? Então, no lugar desse x aqui, olha, eu coloco 3 mais h. Então, vai ficar f de 3 mais h é igual a módulo de 3 mais h menos 3.
Então, 3 mais h menos 3. Menos, olha aqui, f de 3. Quem é o f de 3? No lugar do x eu coloco 3. Então, vai ficar módulo de 3, isso aqui tudo é x, né? 3 menos 3, ok? Aqui vou destacar, isso aqui tudo é x também. É isso? 3 menos 3. Bom, simplificando essa expressão, 3 mais h menos 3 em módulo vai dar módulo de h, menos módulo de 0, que é 0, sobre h. A expressão ficou igual a limite do h indo para 0 pela direita de módulo de h sobre h. Quanto é que dá o limite do módulo de h sobre h com h indo para 0 pela direita? Se h vai para 0 pela direita, ele é um número muito próximo de 0, ou seja, tão próximo de 0 quanto eu queira, sendo positivo, né? Pela direita, quer dizer que ele é um pouquinho maior do que 0. Se ele é positivo, o módulo de h é o próprio h, ok? Ele é positivo, então h, aliás, tanto faz, na verdade, o módulo seria, de qualquer forma, o módulo seria positivo. Mas olhando aqui para baixo, olha, o h é positivo. Então, módulo de h sobre h, aqui vai dar um valor positivo, aqui vai dar um mesmo valor positivo, dividindo ele por ele mesmo, vai dar quanto? Deu 1. Ok? Então, o limite lateral à direita dá 1, certo? Agora, vamos calcular o limite lateral vindo pela esquerda. A estrutura é a mesma, não é? Exatamente a mesma que aparece aqui em cima. Mesma estrutura, já que é a mesma função, né? O que vai diferenciar é esse finalzinho aqui. Olha o que está acontecendo no finalzinho. O limite de módulo de h sobre h, tá vendo? Só que com h indo para 0 pela esquerda. Se h vai para 0 pela esquerda, o h é negativo. Ele é um pouquinho antes do zero. Ele é tão próximo de zero quanto eu queira pela esquerda. Quer dizer que ele é negativo. Significa que módulo de h vai dar positivo, porque é um módulo. O módulo faz com que esse h seja positivo. Sobre h, que é o mesmo valor de cima, só que negativo, não é isso? Quando eu divido esse módulo de h por h, o resultado vai ser igual a quanto? Menos 1. Olha só que interessante. Quando eu calculo o limite pela direita, o resultado é 1. Quando eu calculo o limite pela esquerda, o resultado é menos 1. O que está acontecendo aqui? Os limites existem, só que eles são diferentes. Ok? Pela nossa definição, os limites eles têm que existir e eles precisam ser iguais. Nesse caso, eles não são, eles são diferentes. Então, o que eu digo aqui que essa função não é derivável onde? No x0 igual a 3. Não existe derivada dessa função aqui para x igual a 3, ok? Para todos os outros valores de x, bom, olhando para cá, a grosso modo, sim, eu teria que calcular, né? Se a gente quisesse usar aqui maior precisão, teria que verificar matematicamente se é verdade. E é. Depois, se você quiser verificar, você vai ver que ela é derivável, sim, ela é diferenciável em todo o domínio real, com exceção desse número, do x igual a 3, desse único número aqui. Tá legal? Próximo exemplo é esse aqui. Precisamos verificar a existência da derivada dessa função aqui, olha, f de x igual a raiz quadrada de x, tá vendo? Em x0 igual a 0, ou seja, nesse ponto aqui, olha, em x0 igual a 0, eu quero saber se eu consigo derivar essa função. O gráfico dela está aqui do lado. Será que eu consigo derivar? Bom, a estrutura da função, para eu derivar, olha, à direita é f de x0, lembra que isso aqui é sempre o x0, né? Ó. F de x0 mais h menos f de x0, aqui o x0 aparece de novo, sobre h. x0 é 0, ok? Então, vai ficar f de h aqui, né? F de x não é raiz de x, então vai ficar raiz de h. Menos f de 0, que é raiz de 0, sobre h. Simplificando, eu tenho o limite de raiz de h sobre h, com h indo para 0 pela direita, não é isso? Agora, olha só que interessante. Raiz de h sobre h, eu posso simplificar, né? Isso aqui é h elevado a meio, não é isso? E aqui é h sobre, né, h elevado a 1. Meio menos 1 dá menos meio. Então, simplificando essa expressão aqui, olha, tá vendo essa expressão? Raiz de h sobre h é exatamente igual a 1 sobre h. Certo? 1 sobre h. E qual é o limite de
1 sobre h com 0 indo para com h indo para 0 pela direita. Vai dar mais infinito. Estudo de limites, né? Se isso aqui vai para 0, então essa expressão aqui vai para infinito. Então, vai dar quanto? Infinito. Bom, só aqui eu já tenho um problema, né? Porque pela definição, o limite tem que existir. Quando a gente diz que o limite tem que existir, ele não pode ser infinito, né? Eu quero dizer, ele tem que convergir, ele tem que dar um valor numérico, não pode dar um infinito. Então, só aqui já é suficiente para eu dizer que essa função ela não pode ser derivada no x igual a zero. Eu posso pensar assim também, ó. Aqui, à medida que eu vou chegando perto do zero, o que está acontecendo? A tangente vai inclinando. Ela está inclinando, inclinando, ó, tá vendo? Tem uma inclinação aqui, depois ela inclina mais um pouquinho aqui. Ela vai chegando para lá, ó, vai girando para cá, de forma que ela chega muito perto de quem? De 90 graus. Ó. Só que a gente sabe que a tangente de 90 graus ela não existe, né? Então, o que está acontecendo? Ela chega muito perto de ser paralela ao eixo y, né? Quando a gente diz que esse limite, o limite com essa estrutura aqui, olha, que é a estrutura da derivada, né? Ou seja, se a derivada lateral, olha, derivada lateral, está indo para o infinito, nesse caso, o que a gente está dizendo? Que esse ângulo aqui, olha, a inclinação dessa tangente está indo para 90 graus, ok? Bom, só isso já era o suficiente para dizer que eu não consigo derivar, ela não é diferenciável no x igual a zero. Mas, olhando para cá, vamos estudar mais um pouquinho. E ver o que acontece quando ele for por zero pela esquerda, né? Peguei a mesma estrutura, tá vendo aqui embaixo? Só que agora com zero indo pela esquerda. Substituindo tudo, eu acho raiz de h sobre h. Só que eu já tenho um problema. Qual é o problema? Quando eu digo que h está indo para zero pela esquerda, eu estou dizendo que ele é negativo. Se ele é negativo, olha aqui a raiz quadrada, olha, não está definida, né? Para valores negativos, dentro do conjunto dos números reais. Então, não existe esse limite aqui. Olha. Esse limite aqui, olha, não existe, certo? Se ele não existe, olha, mais um problema, né? Aqui ele existe, mas não converge pela direita, né? E aqui pela esquerda ele não existe. Então, na verdade, temos dois problemas aí para chegar à conclusão de que no x igual a zero eu não possuo derivada. Não existe derivada da função f para x igual a zero, ok? Essa derivada não existe. Muito bem. O que a gente vai fazer agora não é mais uma análise algébrica, né? Nesses dois últimos exemplos, a gente fez uma análise algébrica, a gente substituiu valores, trabalhou com as funções, com as regrinhas, e aí a gente descobriu se que tinha ou não tinha limites laterais. Agora a gente vai fazer só uma análise gráfica. Olhando graficamente, dá para a gente saber se existe uma função ou não, considerando alguns aspectos. Um desses aspectos é o seguinte: os limites laterais precisam existir e precisam convergir, precisam ser iguais, não é? Toda vez que acontece esse bico numa função, olha, um bico não é uma concavidade, não, como uma parábola ou um tipo de função desse não. Aí pode existir sim, não tem problema. O que a gente está falando é de bico, tá vendo aqui, ó, que tem um bico. Quando isso acontece, as derivadas laterais são diferentes. E aí, se elas são diferentes, então as funções não são deriváveis, ok? O que a gente está estudando agora é quando não apresenta derivada. Então, toda vez que aparecer um bico, eu posso dizer essa função não é derivável nesse bico, no x, nesse caso aqui, x igual a 2, né? A gente estudou isso aqui, olha. Aqui não tem um bico. Deixa eu apagar aqui. Olha aqui, ó. Nessa função modular tem um bico aqui, não tem? Não é isso? Então eu posso dizer que aqui ela não é derivável, porque os limites laterais, não da função, mas das derivadas, né? É melhor dizer o seguinte: as derivadas laterais não são iguais, ok? Elas não são iguais. Então, apareceu o bico, as derivadas laterais são diferentes, então a gente não tem como derivar naquele ponto, tá? Olha só esse tipo de gráfico aqui. O que está acontecendo? Os coeficientes angulares tendem a infinito. O que isso quer dizer? Quer dizer que
À medida que eu for, nesse caso aqui, me aproximando do 6, olha o que está acontecendo quando eu estou me aproximando do 6. As minhas retas vão ficando, olha, cada vez mais próximas de 90 graus, mais próximas de 90 graus. Aqui também, ó, cada vez que eu for me aproximando, olha, ela vai chegando mais próxima de 90 graus. Então, aqui exatamente no 6, ó, os limites laterais estão indo para 90 graus, né? O ângulo, né, de inclinação das retas estão indo para 90 graus. Ou seja, os limites laterais, um está indo para menos infinito e o outro está indo para mais infinito. Quando isso acontecer, exatamente aqui, olha, no x igual a 6, no nosso exemplo, essa função não é derivável, não é diferenciável, tá bom? Aqui já acontece uma situação diferente, né? Olha o que está acontecendo, se bem que parecidas, né? À medida que eu venho aqui, por exemplo, pela direita, olha, aqui eu tenho uma derivada, nesse ponto, né? Se eu chegar um pouquinho mais perto, olha, eu tenho uma derivada já aqui. Se eu for chegando um pouquinho mais perto, a derivada vai chegando muito próximo de 90 graus. Então, exatamente aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Exatamente aqui, o que está acontecendo? Exatamente nesse ponto. Eu teria que ter uma tangente perpendicular, né, ao meu eixo x. Olha o que está acontecendo. Ok? E se a derivada ela é a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente naquele ponto, não tem tangente de 90 graus, não é isso? Então, o que está acontecendo? Eu tenho que declarar que nesse ponto aqui, para x igual a 2, essa função aqui não é derivável, não é diferenciável aqui, ok? Então, eu não tenho, nesse caso, olha, f' de 2. Não tem derivada para f' igual a 2, tá bom? E quando a função é descontínua, significa também que ela não é derivável naquele ponto. Você está vendo que tem uma descontinuidade aqui para x igual a 1, né? Aí eu estou falando dos limites laterais da própria função, né? Daqui da minha função f, né? E vindo para cá, ó, ou vindo para cá, por aqui, pela direita ou pela esquerda, os limites laterais são diferentes, né? Aqui, olha, vai para 1 e aqui para 2, não é isso? Então, aqui eu tenho uma descontinuidade. Essa descontinuidade faz com que a minha função não seja diferenciável nesse ponto. Nós vamos agora trabalhar com um teorema muito importante para as funções reais. Ele diz o seguinte, olha, se f é uma função diferenciável em um intervalo aberto I, então f é contínua em I. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Se eu consigo garantir isso aqui, olha, que existe a derivada da função f num determinado ponto nesse intervalo, olha, aqui no caso x igual a c, então a consequência disso é que a função é contínua. Olha aqui, ó, aqui é minha hipótese A e a minha tese B. Olha, se A, então B. Ser contínua significa isso aqui, né? Que o limite da minha função quando x tende a C é exatamente o f de C, não é? Se eu tenho aqui a minha função, vou fazer um esboço grosseiro aqui para a gente poder entender o seguinte. Se eu tenho aqui uma função f qualquer, e ó, aqui eu tenho um x igual a C. Se eu venho tanto para cá, daqui pela esquerda, ou se eu venho pela direita, chegando próximo de C, esse limite, olha, de f indo para C pela esquerda ou pela direita, esse limite, eles são iguais, e são iguais exatamente a quem? Exatamente a esse f de C aqui. É isso que é uma função contínua num determinado ponto C, ok? Então vamos lá. Então eu quero sair daqui, olha, da minha hipótese e quero chegar à minha tese aqui. Ou seja, eu garanto que existe a derivada naquele ponto C. Então, a consequência disso é que a função é contínua, ou seja,
eu posso pensar nessa definição aqui, que é a definição de continuidade. Para a gente fazer essa demonstração, a gente vai usar algumas técnicas que são bem legais. Olha só, limite de f de x, quando x tende a ser igual a c, que essa é o b, não é? É onde eu quero chegar. É a mesma coisa, olha, dizer isso aqui é a mesma coisa que colocar um h aqui dentro e dizer que o h está indo para zero, não é? Porque olha só, se o h vai para zero, no lugar do x, olha aqui, x no lugar do x, ó, eu coloco c mais h, não é isso? Se c mais h, olha, é x e o h vai para zero, não é isso? O que vai acontecer quando esse cara for para zero? Isso aqui vai virar f de c. Concorda comigo? Então, olha aqui, deixa eu apagar aqui que eu acabei sujando demais. Bom, olha só isso aqui. É a mesma coisa que dizer isso. Só estou escrevendo de uma forma diferente, não é? Então, esse é onde eu quero chegar. Não quero chegar eu quero chegar nessa igualdade aqui, ok? Tudo bem? Bom, vou chamar aqui de B, aqui de A, como eu fiz no início, né? Eu digo, olha, se A, então B. Então, esse aqui é a mesma coisa que o B. Mesma coisa que dizer B. É o equivalente, né? Bom, agora olha só que jogada bacana. Ao invés de escrever f de c mais h, eu posso escrever f de c mais f de c mais h menos f de c. O que eu fiz aqui? Eu acrescentei o f de c e depois subtraí o f de c. Olha só, é a mesma coisa. Só que é conveniente para mim escrever dessa forma. Por quê? Porque olha o que eu vou fazer. Você vai entender o objetivo de colocar esses termos aqui que são auxiliares para mim, né? A princípio eles não fazem diferença, que se eu cortar esse com esse, volta para o início. Mas vale a pena escrever dessa forma. É uma técnica que é usada não só em cálculo, mas é usada em várias formas de demonstração. Olha só, esses dois são iguais, ok? Então, ok. Daqui para cá está ok. Ao invés de escrever dessa forma agora, olha o que eu faço. Se eu pego esse termo todinho aqui, olha, daqui até aqui, divido por h e multiplico por h, também vai ser a mesma coisa que o de cima, não vai? Posso cortar o h com h, vai voltar para cima, né? Eu quero escrever dessa forma, eu só quero escrever de uma forma diferente, ok? Ok. Então, ao invés de colocar f de c mais h, eu posso colocar esse termo todo aqui, que eu sei que é exatamente igual a f de c mais h. Tudo bem? Então, qual é a consequência disso? Se eu quiser calcular o limite de f de c mais h com h indo para zero, eu posso substituir o f de c mais h por esse termo todo aqui, olha, que é exatamente a equação 2, ó, exatamente a de cima, não posso? E qual é a minha intenção em fazer isso? Quando eu substituo por isso tudo, aparece uma soma dentro do limite, ó, limite da soma. Uma propriedade diz para a gente, olha, que o limite da soma é igual à soma dos limites. Então, eu posso abrir aqui num limite e aqui em outro. Então, o limite desse com o limite desse todo aqui. Quando eu pego o limite desse todo, aqui também tem um produto, não tem? Olha aqui um produto. Então, vai ser o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, abri aqui também, tá vendo? Em outros dois limites. Tudo bem até agora? Então, é como se eu começasse a minha demonstração, na verdade, é como se eu começasse ela daqui, né? Estou começando daqui a minha demonstração, ok? E venho para cá, isso tudo são iguais, não são iguais? Beleza, até aqui tá ok, tudo é igualzinho. Aí, mas e a minha hipótese? O que diz a minha hipótese? Que é o Azinho lá em cima. A minha hipótese diz, olha, existe a derivada. Não existe a derivada? Bom, existe, é um número, né? Existe essa derivada. Então, olha exatamente essa estrutura aqui. O que é isso aqui? Isso é exatamente f' de c. Mas pela minha hipótese, isso aqui não existe? Existe. Então eu vou substituir esse limite aqui, olha, eu estou garantindo, quando eu digo isso, eu garanto que esse limite existe. Por que eu garanto que esse limite existe? Porque a minha hipótese me garante que existe essa derivada. E esse limite é a derivada. Então, olha só, existe
e é igual a essa derivadazinha aqui, ó, f' de c. Bom, se existe, eu vou substituir f' de c. Mas olha aqui, e esse últimozinho aqui, essa última expressão? Limite de h com h indo para zero dá exatamente zero, né? Só substituir o h por zero, dá zero, não dá zero? Então, substituindo essa expressão toda aqui, olha, essa expressão toda, o que eu vou achar? Limite de f de c com h indo para zero, como o c não depende do h, vai dar exatamente o que? É uma constante, então é f de c, ok? Mas o f' de c, como a gente acabou de discutir, vezes, quanto é que dá essezinho aqui? Zero. Bom, isso aqui vezes zero dá zero. Deu exatamente quem? F de c. Bom, o que essa demonstração aqui em vermelho a gente achou? Eu acabei chegando à conclusão que o limite de f de c mais h com h indo para zero é igual a quem? A f de c, né? Que é exatamente quem? A equação 1. Onde eu queria chegar. Não era onde eu queria chegar? Por quê? Porque eu sei que esse b é a mesma coisa que esse aqui em cima, não é? Dizer isso aqui é dizer que ela é contínua, né? Não é isso aqui que garante que a função é contínua, né? F é contínua em C. É isso aqui que garante. Pronto. Então está demonstrado. Ok? São técnicas muito legais, assim, bem inteligentes, que a gente consegue fazer essa demonstração. E o que diz isso? Eu vou apagar isso aqui tudo. Deixa eu apagar aqui em cima. Pronto. O que isso aqui quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, a partir do momento que eu garanto que a função é diferenciável, ou seja, ela é derivável, então a consequência é que ela também é o quê? Contínua naquele intervalo, certo? Agora, isso é equivalente a dizer o seguinte, ó, se A implica em B, olha só, se ela é diferenciável, então ela também é contínua, implica que se ela não é contínua, então ela também não é o quê? Diferenciável. Ou seja, se eu garanto que ela não é contínua, então eu garanto, a consequência é que ela não é diferenciável. Ou seja, toda função diferenciável é contínua. Para ser diferenciável, ela precisa ser o quê? Contínua, certo? Olha só, a seguinte afirmação é equivalente ao teorema que acabamos de demonstrar. Se uma função não é contínua no ponto x0, então necessariamente ela também não é o quê? Diferenciável, ela não possui derivada naquele ponto. Tá certo? Eu preciso garantir que ela seja contínua, para eu só então calcular a derivada. Agora, muito cuidado, a volta não é verdadeira. Se eu digo assim, olha, essa função é contínua, então automaticamente ela já vai ser diferenciável. Não, isso não é verdade. Se eu garanto que ela é contínua, eu garanto que ela pode ser diferenciável, mas eu não garanto que ela é diferenciável. Não necessariamente, ok? Não necessariamente. Agora, se eu digo assim, ó, eu consigo, ela é diferenciável, então ela é contínua. Deixa eu mostrar aqui atrás o que a gente já fez. Por exemplo, essa função aqui, ela não é contínua em x igual a 1. E ela também não é diferenciável. Por quê? Porque se ela não é contínua, então necessariamente ela não é diferenciável. Agora, olha essa daqui. Ela é contínua. Aqui, olha, no x igual a 2, ó, ela é contínua. Tá vendo? Existe uma continuidade aqui. No entanto, ela não é diferenciável nesse ponto. Ou seja, eu não consigo calcular a derivada nesse ponto. No entanto, ela é contínua ali. Perceberam? Essa daqui, ela não é contínua e nem diferenciável no x igual a 6. Mas olha só esse cara. Nesse ponto aqui, exatamente no x igual a 2. Ela é contínua aqui, sim. Não tem problema de continuidade aqui. Só que ela não é diferenciável. Ok? Tudo bem? Deu para entender essa ideia? Ela precisa ser contínua. E aí precisa ter a gente precisa ter outras condições para que ela também seja diferenciável, que são aquelas condições que a gente estudou lá no início. Ser contínua é uma condição necessária, mas não suficiente para que uma função seja diferenciável, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e aí
E uma sugestão é que você refaça essa demonstração, que você refaça um passo a passo dessa aula, inclusive com aqueles exemplos que nós fizemos há pouco, para que isso possa ficar bem claro na sua mente com essas definições bem claras, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo encontro.